Escorpião. Como reconhecer quando a energia da prosperidade começa a mudar? Escorpião, se você está ouvindo isso agora, não e por acaso, existe algo acontecendo ao seu redor que talvez você já tenha começado a sentir, mas ainda não conseguiu nomear. Uma mudança sutil na forma como a energia da prosperidade se movimenta na sua vida, como o vento que muda de direção antes da chuva chegar, imperceptível para quem não presta atenção, mas absolutamente claro para quem conhece os sinais. E você, Escorpião, conhece os sinais melhor do que ninguém, porque a sua natureza foi feita para perceber aquilo que se esconde por trás das aparências. Hoje vamos explorar juntos 12 momentos decisivos que revelam quando essa energia começa a se transformar na sua vida, e como reconhecer cada um deles pode mudar completamente a sua relação com a abundância. Momento 1. Quando o desconforto financeiro deixa de ser sofrimento e se torna mensageiro. Existe um ponto na vida de todo escorpiano em que algo extraordinário acontece com a forma como você percebe as dificuldades financeiras. Não estamos falando do momento em que os problemas desaparecem, estamos falando de algo muito mais profundo e muito mais transformador. E o instante em que você para de lutar contra a escassez com desespero e começa a ouvi-la com curiosidade, como se a falta de recursos estivesse tentando lhe contar algo que a abundância nunca poderia ensinar. Pense na natureza durante o inverno mais rigoroso. A terra parece morta, os galhos estão nus, o silêncio domina tudo. Mas debaixo daquela superfície aparentemente estéril, as raízes estão fazendo o trabalho mais importante do ano, estão se aprofundando, se fortalecendo, buscando nutrientes em camadas que nunca haviam sido alcançadas antes. E é exatamente isso que acontece com você quando a prosperidade parece ter se afastado. Algo dentro de você começa a cavar mais fundo, a questionar crenças antigas sobre dinheiro que você carregava sem perceber, a examinar padrões herdados de gerações anteriores que estavam limitando o seu crescimento sem que você soubesse. Esse momento de despertar é um dos sinais mais claros de que a energia está começando a mudar, porque a prosperidade verdadeira não chega para quem foge do desconforto, ela chega para quem aprendeu a ouvir o que o desconforto tem a dizer. E você, Escorpião, com a profundidade que lhe é natural, tem a capacidade de fazer essa escuta como poucos conseguem, de transformar cada aperto em informação, cada limitação em mapa, cada dificuldade em direção. E quando essa mudança de perspectiva acontece, e como se uma porta que sempre esteve ali, mas que você não conseguia ver, finalmente se tornasse visível. Uma porta que leva a uma relação completamente nova com a abundância, não baseada no medo de perder, mas na confiança de que a vida sempre encontra um caminho para sustentá-lo. Momento 2. Quando você começa a sentir que merece mais sem precisar se justificar. Este é um momento silencioso, quase invisível para quem olha de fora, mas dentro de você, e como se um terremoto estivesse reestruturando as fundações mais antigas da sua identidade. Ao longo de décadas, especialmente para quem já passou dos 60, a vida foi construindo camada sobre camada de crenças sobre o que você merece ou não merece. Algumas dessas crenças vieram dos seus pais, outras vieram de experiências dolorosas que ensinaram você a se contentar com menos, outras ainda vieram de uma sociedade que insiste em dizer que desejar mais é sinal de ganância. Mas chega um momento em que algo muda, e esse momento é um dos sinais mais poderosos de que a energia da prosperidade está se preparando para fluir na sua direção. E como a águia que durante anos viveu num espaço pequeno demais e de repente percebe que as grades nunca existiram de verdade, que ela sempre teve asas, que o céu sempre esteve ali, esperando. Quando você começa a sentir, sem precisar explicar para ninguém, que a sua vida merece mais abundância, que o seu corpo merece mais conforto, que o seu espírito merece mais liberdade, algo fundamental está se transformando no nível mais profundo do seu ser. Não se trata de arrogância, não se trata de materialismo, trata-se de um reconhecimento honesto do seu próprio valor, construído não sobre fantasias, mas sobre décadas de contribuição, de trabalho, de superação e de presença no mundo. E esse reconhecimento é como a semente que finalmente recebe a quantidade certa de água e luz para romper a casca. A partir desse momento, o crescimento se torna inevitável, não porque as circunstâncias externas mudaram, mas porque algo dentro de você decidiu que já não aceita viver abaixo do que sabe que pode alcançar. Momento 3. Quando as coincidências financeiras começam a se multiplicar. Preste muita atenção a este momento, Escorpião, porque ele é fácil de ignorar se você não estiver consciente do que está acontecendo. Começa de forma sutil. Talvez alguém mencione uma oportunidade que parece feita sob medida para você. Talvez você encontre um objeto perdido que tem valor. Talvez um débito antigo seja perdoado sem que você tenha pedido. Talvez uma porta que parecia permanentemente fechada se abra de forma inesperada. Isoladamente, cada um desses eventos pode parecer apenas sorte ou acaso. Mas quando você os observa em conjunto, percebe que existe um padrão.
Uma inteligência por trás dessas sincronicidades que vai muito além da casualidade. E como observar os pássaros antes de uma grande mudança climática? 1 ou 2 mudando de rota não significam nada, mas quando bandos inteiros começam a se mover na mesma direção, algo grande está a caminho. A natureza não faz nada sem propósito. Cada folha que cai, cada semente que viaja no vento, cada rio que muda de curso, tudo faz parte de um plano maior que opera em silêncio. E a sua vida funciona da mesma forma. Essas coincidências financeiras que começam a aparecer são como os primeiros sinais da primavera depois de um longo inverno. Não são acidentes, são indicadores de que a energia ao seu redor está se reorganizando, de que algo novo está nascendo no terreno da sua prosperidade. E a chave para aproveitar esse momento é exatamente aquilo que o escorpião faz de melhor: prestar atenção, observar com profundidade, perceber as conexões que outros simplesmente não conseguem ver. Cada sincronicidade e um convite, cada coincidência e uma confirmação, cada sinal e uma mensagem de que você está no caminho certo. Momento 4. Quando o medo de perder começa a perder força sobre você. Este é um dos momentos mais libertadores na jornada de um escorpião em direção à prosperidade verdadeira, e também um dos mais difíceis de reconhecer enquanto está acontecendo. Porque o medo de perder sempre foi uma força poderosa na sua vida, não apenas o medo de perder dinheiro, mas o medo de perder pessoas, segurança, controle, estabilidade. Esse medo serviu como uma espécie de guardião durante muitos anos, manteve você alerta, cauteloso, protegido. Mas chega um momento em que esse guardião começa a se tornar mais prisão do que proteção, quando o medo de perder o impede de ganhar, quando a cautela excessiva se transforma em paralisia, quando a necessidade de controle sufoca a abundância que tenta chegar até você. E então algo começa a mudar, lentamente, como o gelo que derrete nos primeiros dias de primavera. Você percebe que está segurando com menos força, que a ideia de arriscar já não provoca aquele aperto no peito que costumava provocar, que a possibilidade de perder algo já não domina cada decisão que você toma. E como a árvore que durante todo o inverno segurou suas últimas folhas secas com toda a força, e de repente, num dia qualquer, simplesmente as deixa ir. Não porque ficou fraca, mas porque entendeu que soltar é a única forma de permitir que o novo brote. Esse momento de libertação do medo é um dos sinais mais claros de que a energia da prosperidade está mudando na sua vida. Porque a abundância não consegue entrar em mãos fechadas, ela precisa de espaço, precisa de abertura. Precisa daquela confiança profunda de que a vida vai continuar sustentando você, mesmo quando você parar de se agarrar com desespero a tudo que tem. Momento 5. Quando você descobre que a sua maior riqueza não está no banco. Este momento chega como uma revelação silenciosa para muitos escorpianos que passaram a vida inteira medindo prosperidade em números. E não há nada de errado em valorizar a segurança financeira, pelo contrário, é sinal de sabedoria prática. Mas existe um ponto de virada que acontece especialmente depois dos 60, quando você olha ao seu redor e percebe que as coisas mais valiosas que possui não têm cifra, não têm cotação, não podem ser roubadas nem taxadas. São as madrugadas em que você se sentou ao lado de alguém que amava e simplesmente segurou a sua mão. São as conversas que mudaram o rumo da vida de outra pessoa. São os momentos de coragem que ninguém viu, mas que definiram quem você é. E como o carvalho centenário que, se fosse avaliado apenas pela madeira que contém, teria um valor limitado, mas que na realidade sustenta ecossistemas inteiros, oferece abrigo a centenas de espécies, regula o clima ao seu redor, purifica o ar que todos respiram. O seu valor verdadeiro, escorpião, funciona da mesma forma. E infinitamente maior do que qualquer extrato bancário poderia mostrar. E quando você finalmente compreende isso, não como ideia bonita, mas como verdade vivida, algo extraordinário acontece com a forma como o dinheiro flui na sua vida. Ele deixa de ser um fim e se torna um meio, deixa de ser uma obsessão e se torna uma ferramenta, deixa de ser uma fonte de ansiedade e se torna um recurso que serve àquilo que realmente importa. E paradoxalmente, é exatamente quando você para de colocar o dinheiro no centro que ele começa a fluir com mais facilidade. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Momento 6. Quando o universo começa a testar a sua determinação de formas inesperadas. Existe um fenômeno que acontece com frequência impressionante na vida dos escorpianos que estão a ponto de experimentar uma grande mudança na sua prosperidade, e ele pode confundir até os mais experientes. Justamente quando tudo parece estar se alinhando,
Quando você sente que a abundância está próxima, surge um obstáculo, uma conta inesperada, uma perda surpreendente, uma situação que parece puxar você de volta para o ponto de partida. E como o rio que, antes de desaguar no oceano, encontra sua passagem mais estreita, suas corredeiras mais violentas, seus obstáculos mais desafiadores. Não porque o oceano esteja se afastando, mas justamente porque a grandeza do que está por vir exige uma última prova de forca. A natureza está cheia desses momentos de teste. O botão da flor enfrenta sua maior resistência justamente no instante antes de se abrir. A borboleta luta com mais intensidade contra o casulo exatamente quando está prestes a ter asas. E o escorpião, com toda a sua capacidade de renascimento, conhece essa dinâmica melhor do que qualquer outro signo. Esses testes não são punições, não são sinais de que você está no caminho errado, são exatamente o oposto. São confirmações de que algo grande está se aproximando, de que a energia da prosperidade está tão próxima que o universo precisa ter certeza de que você está pronto para recebê-la. E a resposta correta diante desses testes é exatamente aquilo que você já fez tantas vezes ao longo da vida: manter-se firme, confiar no processo, recusar-se a desistir quando tudo parece dizer que você deveria. Porque do outro lado dessa última resistência, a abundância espera com uma generosidade que compensará cada segundo de dificuldade. Momento 7. Quando você para de comparar o seu caminho com o caminho dos outros. Este é um momento de maturidade extraordinária que transforma completamente a relação do escorpião com a prosperidade, e ele não acontece da noite para o dia. E o resultado de anos de experiência, de dores vividas e de sabedoria acumulada gota a gota. Ao longo da vida, especialmente nas fases mais jovens, é quase impossível não olhar para os lados e medir o seu progresso pelo progresso dos outros. Ver alguém que parece ter conseguido mais com menos esforço, observar caminhos que pareciam mais fáceis, mais rápidos, mais recompensados. E essa comparação, durante muito tempo, pode ter sido uma fonte de frustração silenciosa, um veneno discreto que contaminava a sua capacidade de apreciar aquilo que já construiu. Mas chega o momento em que algo muda, profundamente, irreversivelmente. E como dois rios que correm lado a lado mas seguem para destinos completamente diferentes. Um pode ser largo e calmo, o outro pode ser estreito e cheio de cachoeiras, mas ambos chegam ao mar. Cada um no seu tempo, cada um com sua beleza, cada um carregando as riquezas únicas do terreno que atravessou. Quando você finalmente abraça a singularidade do seu próprio caminho, sem ressentimento e sem inveja, uma energia enorme que estava sendo gasta em comparações inúteis se libera de repente. E essa energia liberada é como uma comporta que se abre, permitindo que a prosperidade flua com uma forca que você não experimentava há anos. Porque a verdade é que a abundância só pode chegar plenamente quando você está inteiramente presente no seu próprio caminho, não desejando estar em outro, não lamentando as curvas que o seu percurso tomou, mas reconhecendo que cada passo que deu, mesmo os mais dolorosos, fez de você exatamente quem precisava ser para receber o que está por vir. Momento 8. Quando a generosidade deixa de ser sacrifício e se torna investimento natural. Este momento marca uma das transformações mais bonitas na relação do escorpião com a prosperidade, e ele revela uma compreensão que vai muito além do senso comum sobre dar e receber. Durante muito tempo, a generosidade pode ter sido vivida como um dever, como algo que se faz porque é correto, mesmo quando dói, como uma obrigação moral que exigia renunciar a algo valioso em benefício de outro. Mas existe um ponto de virada em que você começa a perceber que dar não diminui aquilo que você tem, pelo contrário, multiplica de formas que a lógica convencional não consegue explicar. E como a árvore frutifica que, quanto mais frutos oferece, mais forte se torna. Suas raízes se aprofundam para sustentar a abundância que distribui, seus galhos se fortalecem para carregar o peso da generosidade. E a cada estação, ela produz mais do que na anterior, não apesar de ter dado tanto, mas exatamente porque deu. Você, escorpião, começa a perceber esse padrão na sua própria vida quando a energia da prosperidade está mudando. Percebe que as vezes em que foi mais generoso foram seguidas por períodos de abundância inesperada, que as mãos que mais se abriram foram as que mais receberam de volta, que o coração que mais compartilhou foi o que mais se encheu. E essa percepção transforma a generosidade de algo que se faz com esforço em algo que se faz com alegria, de uma obrigação em uma celebração, de um sacrifício em um ato de confiança na inteligência infinita da vida que sempre retorna aquilo que se oferece com sinceridade. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo escorpião e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Momento 9. Quando os sonhos antigos começam a bater na porta de novo.
Existe um fenômeno fascinante que acontece com muitos escorpianos quando a energia da prosperidade começa a se realinhar. Sonhos que você havia guardado nas gavetas mais profundas da sua memória começam a ressurgir. Não como nostalgias vazias, mas como possibilidades vivas e pulsantes. Talvez seja aquele projeto que você abandonou décadas atrás porque as circunstâncias não permitiam. Talvez seja aquela paixão que você deixou de lado porque parecia imprática. Talvez seja aquela visão de futuro que você enterrou porque a vida exigia que você fosse realista. E de repente, como flores silvestres que brotam em campos que pareciam estéreis, esses sonhos começam a reaparecer, primeiro como pensamentos fugazes no meio da madrugada, depois como ideias que se recusam a ir embora, e finalmente como uma convocação que você não consegue mais ignorar. A natureza nos ensina que as sementes podem permanecer dormentes por períodos extraordinariamente longos. Há sementes no deserto que esperam pacientemente durante anos, até que a chuva certa finalmente chegue. E quando chega, elas não brotam timidamente, elas explodem em vida com uma energia acumulada que desafia toda lógica. Os seus sonhos antigos são essas sementes. Eles não morreram quando você achou que os tinha abandonado. Eles apenas adormeceram, esperando o momento certo para despertar. E o fato de eles estarem voltando agora é um dos sinais mais claros de que a energia da prosperidade está se movendo na sua direção, de que o terreno da sua vida finalmente tem as condições necessárias para que esses sonhos floresçam. Não os ignore desta vez, Escorpião, porque eles voltaram por um motivo. Momento 10. Quando você começa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência de abundância. Este é um sinal que muitos subestimam, mas que é extraordinariamente poderoso para quem sabe lê-lo corretamente. Quando a energia da prosperidade começa a mudar na sua vida, as pessoas ao seu redor também começam a mudar. Não necessariamente porque você troque seus relacionamentos, mas porque a sua frequência energética alterada começa a atrair naturalmente pessoas que estão alinhadas com esse novo nível de consciência. E como o jardim que, quando muda o tipo de flor que cultiva, começa a atrair borboletas diferentes, insetos polinizadores que nunca haviam aparecido antes, pássaros que trazem sementes de outras regiões. Todo o ecossistema se transforma porque o centro de atração mudou. Você pode perceber isso de várias formas. Talvez comece a encontrar pessoas que falam sobre oportunidades em vez de problemas, que compartilham ideias em vez de reclamações, que enxergam possibilidades onde antes só haviam obstáculos. Talvez antigos conhecidos reapareçam trazendo propostas que se encaixam perfeitamente no momento que você está vivendo. Talvez desconhecidos entrem na sua vida com informações que parecem respostas exatas para perguntas que você nem sabia que estava fazendo. Essa mudança no seu círculo não é coincidência, e reflexo. E o universo respondendo à nova frequência que você está emitindo, mostrando, através das pessoas que chegam, que você está se movendo na direção certa. E a lição aqui, Escorpião, e prestar atenção não apenas ao que essas pessoas dizem, mas ao que a presença delas representa, porque cada encontro significativo nesse momento é uma confirmação de que a prosperidade que você busca já começou a se manifestar no nível mais fundamental, o nível das conexões humanas. Momento 11. Quando a paciência deixa de ser espera e se transforma em preparação ativa. Existe uma diferença enorme entre esperar passivamente que algo aconteça e se preparar ativamente para o que está por vir, e o escorpião maduro conhece essa diferença melhor do que ninguém. Durante anos, talvez você tenha confundido paciência com resignação, tenha interpretado a espera como sinal de que nada ia mudar, tenha sentido que o tempo estava passando sem trazer aquilo que você desejava. Mas chega um momento em que a qualidade da sua paciência se transforma completamente, e esse momento é um dos indicadores mais seguros de que a energia da prosperidade está prestes a se manifestar de forma concreta na sua vida. E como o agricultor experiente que sabe a diferença entre olhar para o campo vazio com ansiedade e olhar para o mesmo campo com a certeza de quem plantou na época certa, regou com consistência e agora aguarda com confiança a colheita que a terra prometeu. O campo pode parecer o mesmo para quem olha de fora, mas a experiência interna é completamente diferente. Você começa a usar esse tempo de aparente espera para organizar, para limpar, para fortalecer as estruturas que vão sustentar a abundância quando ela chegar. Arruma as finanças que estavam desorganizadas, encerra compromissos que drenavam sua energia, cria espaço físico e emocional para o novo. E como a meia-pássaro que prepara o ninho antes que os ovos cheguem, cada graveto colocado no lugar certo, cada material escolhido com cuidado, cada detalhe pensado para criar o ambiente perfeito para a vida que está a caminho. Essa preparação ativa é um ato de fé concreta, não a fé que espera de braços cruzados, mas a fé que arregaca as mangas porque sabe, com a certeza que só vem da intuição profunda, que algo grande está se aproximando e que você precisa estar pronto para receber. Momento 12.
Quando você finalmente entende que a prosperidade é um rio e não um lago. Este é talvez o momento mais transformador de todos, Escorpião, e ele muda para sempre a forma como você se relaciona com a abundância. Durante grande parte da vida, a maioria das pessoas trata a prosperidade como se fosse um lago. Algo que precisa ser acumulado, protegido, cercado de muros para que ninguém roube, mantido sob controle constante para que não diminua. E essa mentalidade cria um tipo de relação com o dinheiro e com a abundância que é fundamentalmente baseada no medo. Medo de perder, medo de não ter o suficiente, medo de que a fonte seque. Mas existe um momento de iluminação que chega especialmente para os escorpianos que já percorreram um longo caminho. O momento em que você percebe que a prosperidade não é um lago, e um rio. E rios precisam fluir para permanecer vivos. Quando um rio para de correr, ele se torna água parada, estagnada, sem vida. Mas enquanto continua fluindo, ele se renova constantemente, recebe água fresca das nascentes, nutre as margens por onde passa, sustenta ecossistemas inteiros sem jamais se esgotar. Quando você começa a tratar a sua prosperidade como um rio, tudo muda. O dinheiro que chega não é aprisionado pelo medo, mas direcionado com sabedoria. Ele flui para onde é necessário, nutre aquilo que importa, e ao fluir, cria o espaço para que mais abundância entre. E como a natureza nos ensina através de cada rio que desce a montanha, o movimento e a vida, a circulação e a saúde, o fluxo e a prosperidade. O mar nunca se enche demais porque está sempre evaporando, formando nuvens, que se tornam chuva, que alimenta os rios, que voltam ao mar. Um ciclo perfeito de abundância que nunca se esgota porque nunca para de se mover. E você, Escorpião, quando finalmente abraça essa compreensão, descobre que a prosperidade não é algo que você precisa perseguir ou aprisionar, e algo que você permite que flua através de você, e quanto mais livremente flui, mais abundantemente se manifesta. Escorpião, ao longo desses 12 momentos que exploramos juntos, talvez você tenha reconhecido sinais que já estavam presentes na sua vida, indicadores que você percebia de forma intuitiva, mas que agora ganharam nome e forma. Cada momento que descrevemos não é uma teoria distante, e um retrato vivo de algo que acontece dentro de você quando a energia da prosperidade começa a se mover. E o mais extraordinário, Escorpião, é que você não precisa forcar nada disso, não precisa manipular circunstâncias nem controlar resultados. A sua tarefa é muito mais simples e muito mais poderosa do que isso, e apenas reconhecer, estar presente, permitir que essa transformação aconteça com a mesma naturalidade com que a primavera sucede o inverno, com a mesma certeza com que o sol retorna depois da noite mais longa. A natureza nunca duvida dos seus próprios ciclos, a semente nunca questiona se vai germinar, o rio nunca hesita sobre qual direção seguir. E você, com toda a profundidade e toda a força que carrega dentro de si, tem a mesma sabedoria correndo nas suas veias. A prosperidade que está se movendo na sua direção não é um acidente, e o resultado de tudo que você viveu, de tudo que superou, de tudo que transformou ao longo de uma vida inteira de coragem silenciosa. Confie nesse processo, Escorpião, confie na sua capacidade de reconhecer os sinais, confie nessa energia que já começou a mudar e que não vai parar até encontrar você por completo. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.